começou a trabalhar. Começou a gravar aí? Escutando nada. Começou a gravar? Tá escutando? Começou, estou escutando agora. Então vamos lá. Abre aquela. Se você puder, abre o texto que eu enviei sobre. Texto passado, eu estou aqui com ele. O ser na modernidade, né? Então, a gente lembra que a gente estava falando do que a gente estava falando, Amanda? A gente estava falando que a perspectiva subsistente é a perspectiva que permanece para o sentido do ser, é a perspectiva que permanece sendo o norte da ontologia, seja ela medieval, seja ela moderna, seja ela contemporânea. Tá? E o que é o sentido do ser enquanto uma subsistência? O sentido do ser enquanto uma subsistência é o sentido do ser enquanto uma presenticidade constante, enquanto uma universalidade, enquanto um totalitarismo, né? Que é próprio do saber metafísico. Tá? Então, o que a gente fez? A gente pensou o medieval, né? O ser no sentido do medieval, pensamos todas as aporias possíveis no ser no sentido medieval, né? E as aporias, quais eram as aporias do ser no sentido medieval? Eram as aporias em que as aporias que estão fundadas no quê? Fundadas no sentido do ser que não foi problematizado enquanto uma subsistência, tá? Enquanto isso que não pertence ao mundo, enquanto uma verdade absoluta e universal. Tá? Então, além do que, o sentido de essência e existência, que é o sentido da ontologia, que norteia, né, essa questão da essência e existência, que norteia a ontologia medieval, né, que passa a ser uma ontologia do divino também, do divino que no sentido do Deus cristão, judaico-cristão, ela também ela entra em aporia também porque ela se questiona por duas subsistências por si, né, que é a subsistência da essência e a subsistência da existência. O ser da existência e o ser da essência, né? E a gente pensou que há aporias nisso porque o conceito oscila de um para o outro. Tanto na essência a existência, porque a essência você pensa na essência de uma árvore, eu estou pensando em algo que existe, e tanto a existência é uma essência, porque a existência, tudo que existe é significação. Tudo que há para o Dasein é significação. Tá? O problema é que pensar que essa significação não é intramundana. Pensar que essa significação é absoluta e é uma verdade estabelecida, não que não seja verdade estabelecida, ela é sempre estabelecida a verdade. O problema é quando ela se coloca no lugar do absoluto. Tá? E aí o Heidegger vai pensar essa questão toda, aí vai pensar como que isso logrou, né, isso fez surgir, na verdade, a dúvida, né, fez surgir historicamente, né, segundo a história da filosofia heideggeriana, fez surgir historicamente por conta dessas aporias, né, dessas impossibilidades de solução da questão, de colocar a questão num lugar em que ela possa sair de uma aporia, no pensamento moderno, né, no início do século XVI, XVII, você começa, o Descartes começa a botar tudo em dúvida, tá? Ele fala, tá bom, você me diz que é uma coisa, eles me dizem que é outra, porque para Descartes, para o pensamento moderno, os medievais estão dizendo uma coisa e os gregos estão dizendo outra, mas para Heidegger está todo mundo dizendo a mesma coisa, está todo mundo dizendo que o ser é uma subsistência, apesar das características disso serem diferentes, tá? Porque no medievo você tem a coisa do divino do Deus cristão, né? Com aquele pressuposto da perfeição. Lembra que eu falei que é o pressuposto da perfeição, que já começa a virar toda uma lógica de conceito. O que acontece aqui? Descartes vai lá, põe tudo em dúvida, fala, tá bom, resumindo muito, né, a história da filosofia, e fala, bom, já que ninguém soluciona nada, eu vou solucionar como? Vou dizer o que eu duvido de tudo, de toda e qualquer teoria que já me disseram acerca do real, acerca da verdade, e vou duvidar de tudo, porque eu posso duvidar de tudo. Tá? Se eu duvido de tudo, eu só não posso duvidar de uma única coisa que eu não posso duvidar. O que eu não posso duvidar? De mim que estou duvidando. Né? Eu não posso duvidar do meu ser.
Tá? E aí que se funda, do meu ser que está se questionando isso. Isso eu não posso duvidar. Tá? Aí que se funda, para Heidegger, se funda aí o sujeito cartesiano, o sujeito de vontade, o sujeito de conhecimento. Tá? O sujeito, ou seja, aí que se funda tudo que era uma questão acerca da natureza, ela mesma, ou acerca do Deus, ele mesmo, passa a ser uma questão da consciência ela mesma. Tá? Onde é a consciência que começa a mandar em tudo. Tá? Ela começa a ser a própria ponente do ser. Não é mais a natureza que põe o ser, não é mais o Deus que põe o ser, é a consciência subjetiva, é a consciência do sujeito. Tá? Que põe o ser como? Que põe o todo doente como? Né? Que põe tudo que há. Como? Porque, por os modernos, após verificar empiricamente que a única certeza que se tem da realidade sou eu que estou pensando, é empírico, eu digo empírico porque para Heidegger isso não foi fundamentado fenomenologicamente, tá? Isso não foi fundamentado filosoficamente propriamente. Isso foi só verificado. Realmente, eu posso duvidar de tudo, eu não posso duvidar de mim que estou pensando. Mas não tá, ele não, o Descartes para Heidegger, ele não fundamentou isso filosoficamente, o sujeito. Tá? Não deu um fundamento próprio a ele. E o que aconteceu? Aconteceu que, a partir de Descartes, toda a filosofia moderna começa a pensar como é possível essa consciência representar o todo doente, porque o todo doente só é enquanto representado. O todo doente não é mais uma substância no ente, o todo doente não é mais uma substância de Deus, o todo doente é a representação da consciência. Tá? Nessa história da filosofia, o Heidegger vai falar o quê? Ainda que agora o todo doente, o ser, né? Que a verdade acerca do ente, seja uma representação da consciência, ainda que a verdade acerca do ente seja uma concessão divina, né? Ainda que a verdade acerca do ente esteja no próprio ente, né? A partir do logos, como para o grego, ainda assim, em todas essas determinações, tem um fio que liga todas elas, imperceptível a todas elas, imperceptível à metafísica, que é o fio de pensar o ser, ou seja, a totalidade, isso que une o todo doente, o uno frente ao todo, pensar o ser enquanto mais uma subsistência, ou mais uma entidade. Né? A entidade enquanto a ousia, a entidade doente, essa presentidade constante, absoluta, universal, enquanto o Deus cristão, e depois essa absolutidade verdade universal e absoluta, enquanto o sujeito moderno de conhecimento. Tá? Que aí é onde se funda propriamente o niilismo, né? Lembra que eu falei para vocês que para Heidegger é onde começa o super-homem nietzschiano, né? Eu sei que tem outras interpretações, mas onde começa propriamente o homem enquanto senhor do todo, porque só a certeza que ele tem de verdade é só dele mesmo, tá? Então a gente viu isso. A gente viu que o Heidegger ele vai partir direto para. Ele prefere, né? Ele tem texto sobre Descartes, mas muito pouco. Ele prefere ir direto para a fundamentação, pelo menos para uma tentativa de fundamentação dessa pessoa subjetiva, né? Dessa consciência subjetiva, né? Em que ele vai ter diversos textos sobre Kant, diversos textos sobre o que ele pensa sobre essa consciência subjetiva e como ele fundamenta essa possibilidade, é quase uma deidade, né? Se você põe a totalidade do ente porque você a representa, você é como um Deus, né? Então ele vai pensar, ele vai estudar Kant para saber como Kant consegue nos pormenorizar uma explicitação filosófica, né, fundamentada acerca da consciência, tá? Então ele vai pensar, entre outras milhões de coisas, eu tirei um recorte para nossas aulas, né? Para a gente poder pensar como Kant, justamente o Heidegger vai mostrar as aporias a que chegam essas explicações kantianas acerca da pessoa, acerca do eu, tá? Em que ele vai dizer o quê? Tem o eu transcendental, que é aquele eu que acompanha todas as representações, tá? É como se a gente tivesse, para os modernos, é como se a gente tivesse uma certeza da gente em tudo que a gente pensa, uma certeza que a gente existe, sabe?
Eu não sei se tem isso, né? Porque, assim, enfaticamente, eu não me verifico o tempo todo no que eu penso. Mas, para os modernos, a consciência, ela se eu transcendental, ele é o eu que acompanha todas as representações, mas ele mesmo não é uma representação. Ele é só uma intuição. Ele acompanha tudo e não é uma representação. Quando ele se representa, ele já é o eu psicológico. Tá? Que é o eu que ele fala aqui nas 3 pessoas kantianas, né? O eu transcendental, o eu psicológico e o eu moral. Bom, esses 2 eus que o Heidegger está falando, né? Ele está falando de 2, que o Kant está falando, o Heidegger está dizendo que ele está falando de 2 subsistências. Porque esse eu transcendental é uma subsistência aqui anterior a tudo. Subsistência quer dizer o quê? Isso que permanece, uma entidade que permanece antes de qualquer... antes de tudo, antes do discurso, antes da compreensão, antes da fala, antes da... Tá? É como se tivesse um ente antes disso tudo, que tivesse isso tudo, tivesse a faculdade de compreensão, a faculdade da razão, tá? Que para Heidegger isso não é verdade. Para Heidegger nós só somos compreensão, não tem nada antes disso, tá? Então, o Heidegger vai tentar mostrar as aporias a que chega a isso. Vamos ler um pouquinho aqui, estou na página 3. Heidegger ensina, então, que o eu kantiano é, portanto, o sujeito no sentido da autoconsciência, ou seja, do eu transcendental. Kantiano. Do seu ter, do seu conhecer a si próprio. Tenho a autoconsciência de que eu sou eu que faço essa interpretação aqui desse texto. Eu que faço essa sequência discursiva, ou seja, não faço isso sem a autoconsciência de que sou eu e de que isso constitui o meu saber sobre isso aqui. Tá? Então, é aquele eu transcendental subsistente que acompanha, subsistente no sentido daquela uma entidade anterior que a gente tem dentro da gente, sei lá onde, que acompanha todas as representações. Tá? Toda a ponência de ser. Tudo que é uma representação. Tá? O sujeito da gramática dá forma ao sujeito do conhecimento. Sim, Heidegger vai explanar sobre isso. Né? Ele diz, essa res cognas, o algo que pensa, sujeitos predicados. Né? É o sujeito predicado no sentido dessa subsistência anterior que tem predicados. Tá? Enquanto ele é para os objetos. Ele é para os objetos no sentido que o ser representado é a objetualidade do objeto. Então, a consciência é uma entidade que põe o ser enquanto a objetualidade do objeto é representada para ela própria. Tá? Heidegger diz, abre aspas, por isso Kant sempre acentua uma vez mais, o eu não é nenhuma representação, isso é, nenhum objeto representado, nenhum ente no sentido dos objetos, mas antes o fundamento da possibilidade de todo representar, de todo perceber, isto é, de todo ser percebido do ente, ou seja, o fundamento de todo ser. Tá? É porque o fundamento de todo representar, toda percepção se funda nessa entidade subsistente. Então, é o homem que é a possibilidade da natureza ser. Olha, onde chegamos. Tá? Se o eu é o fundamento do perceber, então o eu é pensado como o fundamento do ser. Tá? Porque se tudo que eu percebo, eu só percebo a partir do eu, do sujeito, então tudo só é a partir do sujeito. Né? Para Kant, o eu é a condição fundamental ontológica para todo ser, porque o ser só é no perceber. E este só é possível enquanto eu penso. Tá? A gente até falou isso na aula passada, estou voltando um pouquinho. Então, o Heidegger ele faz a explicitação das 3 pessoas kantianas. A pessoa transcendental, a pessoa empírica e a pessoa moral, para tentar mostrar a aporia que chega a essa explanação kantiana do ser. Uma vez que toma implicitamente o ser do Dasein enquanto subsistência. Porque a pessoa moral, quando Kant vai falar da pessoa moral, sem muito ele perceber, para Heidegger, o Kant não percebe isso, que tem uma diferença essencial, ou seja, uma diferença absolutamente fundamental no ser dessas pessoas, né? No ser da pessoa, o ser da pessoa transcendental e da pessoa psicológica, que o momento é o eu, né? O fenômeno é o eu para Kant. Dentro desse fenômeno tem o eu psicológico, o eu transcendental e o eu moral. Só que esse fenômeno do eu é um fenômeno subsistente, dado, que eu só acesso ele. Tá? E o fenômeno, e a pessoa moral é uma pessoa deliberante, é um ser de algo deliberante, ou seja, não está dado nada dado. Eu sei tendo que ser constantemente. Então não tem dado aí, não tem subsistência.
Tá? Então, Heidegger faz a explicação das três pessoas kantianas, a pessoa transcendental, a pessoa empírica e a pessoa moral, para tentar mostrar a aporia que chega a essa explanação kantiana do ser, uma vez que toma implicitamente o ser do Dasein enquanto subsistência. O filósofo ensina que a pessoa psicológica kantiana significa o eu empírico, o eu que se compreende, que tem consciência das cogitações que está fazendo. O eu puro transcendental não reflete sobre suas cogitações, ele só acompanha as cogitações. Tá? Já li isso na outra aula, vou passar para baixo um pouquinho. Heidegger ensina que, para Kant, o terceiro e último momento aqui que a gente parou é o eu que constitui a pessoa de toda... o terceiro e último momento do eu, e que constitui a pessoa de todo é a pessoa moral, que é a constituição de mim mesmo enquanto deliberante. O eu prático, o eu da deliberação coexistente. Algo que, estruturalmente, põe em questão o eu subsistente transcendental kantiano. É isso que eu falei. Que a pessoa moral ela é a personalidade ética. Quando você está falando de comportamento, de uma coisa que tem que sempre ser de acordo com o contexto, de acordo com a ação, de acordo com o cotidiano, ou seja, de acordo com tem que ser, você tem que você não pode ser uma coisa como é que pode dizer, subsistente, fechada, né? Você está sempre que buscar, você está sempre que tendo que ser e buscar para aquela situação determinada, tá? Que é o eu da personalidade ética. Heidegger mostra que essa determinação do homem não é simplesmente a determinação de um ser racional, nem de um ser apreensivo, mas a determinação fundamental do homem para Kant, que é o do ser deliberante. Pois este ente é o que se determina pela liberdade. Tá? A gente já falou que aqui o Dasein é o ente que se determina pela liberdade, porque ele se determina pelo ser. E a essência do ser é a liberdade. É o que pode escolher, a liberdade pode, e esse ente é o que pode escolher entre uma ação e outra. Né? Abre aspas, Heidegger diz, onde se tem visto o ser mundano particular do homem, em verdade enquanto pessoa, isto é, enquanto o ser prático, autonomamente agente responsável, nós nos deparamos com a liberdade como um conceito da filosofia prática. Tá? Então, assim, a gente se debate, liberdade no sentido de abertura mesmo, liberdade no sentido de poder ser, de pura possibilidade, de não subsistência. Tá? A pessoa moral é o sujeito da imputação possível. Eu não posso imputar nada ao eu transcendental. A gente leu isso também. Nem ao eu psicológico, mas somente ao eu deliberante. Tá? Aí a gente falou que Kant se aproxima um pouco de Aristóteles nessa questão, que diz que o homem não pode ser responsabilizado por suas inclinações. Só pode ser responsabilidade se ceder a elas. Heidegger diz, um ser ao qual algo pode ser imputado precisa poder ser em si responsável por si mesmo. A essência da pessoa, a pessoalidade, consiste na autorresponsabilidade. E essa autorresponsabilidade é o quê? Nada mais é do que a próprio poder ser, o próprio ter que continuamente ser. O ter que continuamente ser te tira do lugar de subsistência, do lugar de algo dado, de algo não tem que ser. A subsistência ela não tem que ser nada, ela está dada. Tá? Vou passar para outro parágrafo. A concepção de humanidade em Kant, o homem é bom, honesto, violento, sempre na perspectiva moral, não no moralismo instituído, mas sobre as deliberações de sua prática coexistente. A concepção da humanidade de Kant é, para Heidegger, de criação do seu próprio eu, não enquanto eu da especulação ontológica ou empírica, mas enquanto eu da prática, enquanto um homem mundano. Este se cria a si mesmo. E se criar a si mesmo, se você se cria a si mesmo, você é um puro poder ser, uma pura possibilidade de ser fática, então você não pode ser subsistente. Você não pode ser subsistente e não subsistente ao mesmo tempo. Tá? É isso que Heidegger está querendo mostrar, que para Kant não viu, não é só isso, tá? O Heidegger tem diversas obras sobre Kant, sobre o juízo, sobre toda a construção kantiana da estrutura do entendimento, mas eu peguei isso aqui para a gente ver as aporias a que chega essa questão da subsistência, justamente porque eu quero focar mesmo na história dos fundamentos do fundamento mais, segundo Heidegger, menos foi pensado, tá? Que é o fundamento mesmo do sentido do ser. Tá? Criação do seu próprio eu, não enquanto eu da explicação ontológica e empírica, mas enquanto eu da prática, enquanto homem mundano. Esse se cria a si mesmo. Não há nessa concepção, portanto, um ser pronto, estabelecido, subsistente, mas enquanto meta a ser alcançada.
Parece, então, que Kant não toma o existir da Sein ele mesmo como algo subsistente. Quando Heidegger coloca a problemática do si adiante sempre por ser do Dasein, né, aquele sempre por ser, que a gente vai ver isso a gente tem mais 2 aulas, né? A gente vai ver a estrutura Dasein mais uma vez e essa questão da técnica, né? Esse sentido do si adiante sempre por ser, sempre tendo que ser, nada subsistente, tá? Bom, é assim que Heidegger vê a pessoa moral de Kant. Então ele vê uma semelhança com a sua própria filosofia, tá? Quando Heidegger coloca a problemática do si adiante sempre por ser do Dasein, como veremos mais adiante na tese, ele encontra em Kant também a possibilidade de pensar esse homem não subsistente, mas um ente sempre por ser, por se fazer. A Neureira, a concepção de Kant, está neste momento emparelhada com a de Heidegger, no sentido da pessoa moral, da crítica da razão prática. Tá? Ter o homem em si mesmo como meta é ter a meta da possibilidade da autodeterminação, da liberdade, é ter a meta nunca dada, nunca subsistente, nunca já dada, né? Nunca já fechada e construída e dada, mas constantemente por ser. O ser meta de si mesmo caracteriza o ser enquanto pessoa moral, constantemente enquanto pessoa moral kantiana. Enquanto pessoa moral kantiana. Então, Heidegger quer mostrar essa aporia que chega à concepção kantiana do sentido do ser enquanto sujeito, tá? Do ser enquanto representação do sujeito. Tá? O sujeito, na sua fundamentação filosófica, é subsistente, mas na sua fundamentação prática não é subsistente. Tá? O que Kant busca é uma determinação a priori para determinar a existência pela liberdade, de modo a colocar esta como meta, o homem ele mesmo como que seria criado por si mesmo. Embora Heidegger assuma que Kant pensa o Dasein pela subsistência, isso precisa ser problematizado, porque o ser meta em si mesmo de Kant, da pessoa moral kantiana, não pode ser meta do que está dado, de algo subsistente, mas do que está sempre aí por ser. Tá? Quando Kant pensa a existência por respeito à prática, não há uma subsistência. Não há uma subsistência dada. Não tem uma verdade instituída, prática. Ele não quer isso. Ele quer que o Dasein seja deliberante. Ele não quer que ele seja um robô. Tá? Enquanto deliberante, enquanto sua existência é deliberante, ele não vai buscar a subsistência, ele vai buscar o que precisa de acordo com o contexto, tá? E vai exercer sua liberdade de acordo com isso. Pois o homem não atinge a meta. Se ele o pudesse, sua determinação não seria a meta de si mesmo. Então ele nunca vai atingir a meta, tá? Ele nunca vai atingir essa subsistência. Se ele atingisse, a sua determinação não seria ser meta de si mesmo. Heidegger, em seu tempo, diz que o homem é ser adiante de si, né? A gente vai ver, a gente já viu isso, mas a gente vai ver de novo. É um ser permanentemente por ser. E esse ser sempre atrás de si, sempre atrás de poder ser, praticamente, que não está dado. Tá? Essa constante necessidade de a gente dormir e acordar tendo que ser. Tá? Heidegger brinca e diz que o animal né? A pedra a árvore a flora e a fauna mas o Dasein não é. Não é porque ele precisa ser, né? O tempo todo. E isso dele precisar ser do tempo todo o difere da natureza, porque a natureza ela é em si uma subsistência. Ela é uma subsistência em si, mas ela só aparece para o Dasein, ela só aparece para o fenômeno de compreensão que nós somos interior ao mundo, tá? Mas ela é uma subsistência, ela é sem o Dasein. Há os 2 âmbitos do pensamento da filosofia. Ser meta de si mesmo. Heidegger, em seu tempo, diz que o homem é ser adiante de si, sempre com o propósito de encontrar a sua subsistência, mas não a encontra nunca. Ele é tão somente esse propósito, essa meta. E em Kant também a meta é só o propósito. Há esses 2 âmbitos de pensamento na filosofia kantiana, portanto, a existência enquanto subsistência, por respeito ao conhecimento especulativo, ou seja, ao eu transcendental e ao eu psicológico, e a existência por respeito à vida, aos costumes, que é só um por ser, o poder ser.
né? Metafísica dos costumes, da obra dele. Então, então tem as duas coisas na consciência do sujeito kantiano. A subsistência, por respeito ao conhecimento especulativo, e a não especulativo que eu digo por respeito às formas do entendimento do eu. Tá? E a existência por respeito ao costume, à vida, que é só um por ser. Então, tem uma aporia aí. Tá? Como se daria, então, a junção das pessoas transcendental, psicológica e moral, se as primeiras são subsistentes e a última não? Tá? Se a gente está falando do mesmo fenômeno, é o mesmo fenômeno, que é o fenômeno do eu, o fenômeno do sujeito, do ego. Tá? Esse fenômeno do ego, ele está fundamentado nessas três pessoas, sendo que uma não é uma subsistência. Tá? Heidegger pensa tudo isso porque quer determinar o ser do Dasein fora da perspectiva da subjetividade, dessa consciência que representa o todo. O Heidegger quer tirar isso com o ser no mundo. Essa subjetividade que é determinada historicamente na modernidade exclusivamente pela ideia de autoconsciência subsistente e incondicionada, determinada no fim, vou explicar isso, aporeticamente. Por que ela é incondicionada? Ela é incondicionada porque se é tudo que se manifesta a partir dela, então não tem nada antes dela. Então, na verdade, tudo que é condicionado à consciência, e não, ela não é condicionada a nada. Tá? Então, o Heidegger, a luta dele é para tirar o ser do homem, o ser do Dasein, né? Essa palavra até é ruim, é ser do Dasein, que é essa abertura, esse puro fenômeno de compreensão, né? Tirar esse fenômeno do lugar daquele que é dono do todo. Incondicionalmente, porque é ele que põe, se ele que põe, não é condicionado nem pela natureza, e nem pelo Deus, e nem por nada, porque tudo que se manifesta a partir dele, quando nasce. A partir dele. Não se manifesta a partir de lugar nenhum, só a partir da consciência. Então, há uma questão de incondicionalidade da consciência aí. Tá? Incondicionalidade quer dizer o quê? Sem mundo. Tá? E sem mundo quer dizer o quê? Que tudo que se manifesta nessa verdade absoluta, inquestionada do homem enquanto sujeito, do homem enquanto consciência representativa, do homem enquanto consciência incondicionada e representativa. É isso que vai levar Schelling a questionar o sistema hegeliano, porque se o sistema dos idealistas alemães é o sistema, né, o sistema do todo, do conhecimento do todo, né, é o sistema que tem nele Deus, natureza e homem, e se um sistema tem essas três, se essas três coisas estão unidas, é porque um é condicionado pelo outro. Se tem algo de incondicional aqui, que não é condicionado, não pode estar no sistema. E essa foi a questão de Schelling, que Schelling pôs para Hegel, sobre o sistema do absoluto, que é o sistema do conhecimento absoluto, Deus, homem e natureza. Então, essa questão que ele pôs foi a seguinte, ele falou assim, tá bom, mas você está me dizendo, mas a gente tá vendo aqui desde Descartes, que a consciência, ou seja, a liberdade humana, que essa liberdade humana ela é incondicionada. Ou seja, ela não é condicionada por nada. Como é que ela pode estar condicionada pelo sistema do absoluto? Então, o Schelling põe essa aporia, resumindo bastante, tá? Ele põe essa aporia para. E Heidegger vai estudar isso a fundo, vai mostrar como o Schelling faz isso, tá? Para mostrar, porque Heidegger, no fundo, ele só quer, filosoficamente, sem dogma algum, hermeneuticamente, sei lá, fenomenologicamente, mostrar para a gente que o homem não é o sujeito. Que o homem não é o sujeito, que a nossa essência não se convalida universalmente enquanto sujeito de conhecimento. A nossa essência é, para Heidegger, ser no mundo. Tá? É ser condicionado por quê? Por mundo. Por mundo de sentido.
Cada mundo de sentido tem seus deuses, cada mundo de sentido tem seu conhecimento, cada mundo de sentido tem seu saber. Tá? Nós somos condicionados por mundo. Ser no mundo é condicionado. A compreensão ela é completamente condicionada, porque ela é completamente, para Heidegger, fundada em mundo. Ela é enquanto mundo. Ela só é enquanto mundo de sentido. E eu falei para vocês que mundo de sentido não é o mundo interior de ninguém, particular. Mundo de sentido é o povo histórico de sentido, que a nós compete o povo histórico da tecnociência europeia. Tá? Em que todo conhecimento nasceu ali. Toda forma do nosso conhecer, toda forma do nosso saber, toda forma do nosso compreender começou ali e permanece ali. Tá? Eu falei para vocês na aula passada que quando a gente vai com antropologia para outros povos ou para outros mundos de sentidos que não são da tecnociência, nós não estamos indo de verdade a outros mundos de sentido. Nós estamos indo com a nossa ótica a outros mundos de sentido. Sem imaginar que estamos indo com a nossa ótica para outro mundo de sentido. Nós realmente achamos que estamos aprendendo, essencialmente, o que é um outro povo, um outro mundo de sentido. Essa é a pretensão do mundo ocidental da tecnociência. Tá? Ah, mas como é que conhece? Não conhece. Tem um limite, tem uma finitude. Mundo é finito. O que você pode ter alguma experiência com aquilo, mas não através desse saber que se quer universal acerca do todo. O saber acerca do homem é a antropologia, o saber acerca da natureza é a biologia, a química, a física, o saber até, né? Esses saberes, eles se querem, são saberes europeus, ocidentais, eles se querem o fundamento da verdade acerca do todo. Não são, eles são fundamento intramundano. E isso está fundado aonde, Amanda? Isso está fundado nessa incondicionalidade da consciência subjetiva. Tá? Do homem enquanto consciência sujeito, né? enquanto sujeito de conhecimento. Se ele é sujeito de conhecimento, se ele é incondicionado, ele condiciona tudo, ele pode conhecer tudo. Ele não tem limite. Entendeu? Lembra que eu falei que aqui todo mundo é budista? É o que quer. Mas não é. No fundo, não é nada. Né? A pretensão que Heidegger quer mostrar é a pretensão metafísica de dominação do mundo, que já conseguiu. Mas o que ele quer mostrar é que mesmo essa pretensão estando durando, sei lá, mais ferrenhamente seus 300 anos, não vai durar para sempre. Não vai ser esse o conhecimento mais rigoroso acerca da totalidade do ente para sempre. Uma outra forma de saber, da qual ele vai mencionar no fim da vida dele, que é a arte, a poesia, talvez se torne mais rigoroso acerca da verdade. Então, o que ele quer é isso, tá? Ele quer mostrar para a gente que o Dasein é ser no mundo, o Dasein não é um sujeito universal de conhecimento, um sujeito de vontade absoluta, ou seja, vontade absoluta por quê, hein? Porque é incondicionado. Então ele pode tudo. Então a vontade dele é gigante, de tudo. Ele não tem mais limite entre mundos ou entre nada. Né? Ele é pura incondicionalidade. E essa é a aporia que o Schelling coloca para o Hegel, né? Quando ele faz o sistema do absoluto, do conhecimento absoluto do todo, e diz que tem uma questão ali que, sendo natureza, Deus e liberdade que é a palavra para homem, né? Natureza, Deus e liberdade, sendo que a liberdade é incondicionada. Como é que ela pode ser condicionada pela natureza por Deus? Como é que se faz? Ele põe uma bomba no sistema hegeliano. Tá? E aí o Hegel vai desconsiderar, vai dizer, mas você está muito focado na liberdade, na questão da liberdade, e o Heidegger vai realmente colocar Schelling no lugar dele de um maior filósofo do idealismo. Tá? Porque ele realmente implodiu o sistema por dentro. E Hegel, para Heidegger, fez vista grossa. Entendeu? Ele queria muito aquilo, né? Segundo Heidegger. Então, vamos lá. Então, o que ele quer? Ele quer sair dessa formulação que ele considera imprecisa
Pois que essa evidência, né, essa evidência da autoconsciência subsistente, né, da minha, o eu que acompanha as cogitações, ele não diz ainda qual o fundamento do sujeito ter consciência. Por que eu tenho consciência? Tá? Você pode me dizer, ou porque ele tem, não só dele, mas do mundo interno. Por que ele tem consciência do mundo externo? Por que ele tem consciência dele? Por que o sujeito tem que conhecer? Por quê? Qual é o fundamento disso? Tá? Você sabe que Heidegger coloca isso na lida. Né? Ele vai pensar a lida como a maior... a lida e a curadoria do Dasein enquanto um ter que ser contínuo, enquanto fundamento da compreensão. Tá? Mas a filosofia moderna para Heidegger não coloca isso. Não diz por que você diz que é porque é. Tem consciência que tem consciência. Tá? Heidegger diz, abre aspas, que tarefas positivas surgem dessa situação do problema de que o sujeito é determinado primariamente pela subjetividade, pelo saber de si, de tal modo que a questão acerca da constituição ontológica permanece no fundo sem ser formulada. Ou seja, a questão acerca do fundamento do sujeito ter consciência, ser uma consciência ponente da verdade, ou ponente da totalidade do ente, porque a representa, isso aí não foi, para Heidegger não foi fundamentado. Tá? Isso não foi posto em questão. Então, o fundamento para Heidegger é a lida. Por que somos um fenômeno de compreensão para Heidegger? Porque a lida, em algum momento, necessitou que compreendêssemos. Ou já compreendemos, já nascemos necessitando compreender. Para o filósofo, a filosofia foi totalmente formalista na determinação da autoconsciência a partir de uma evidência empírica de que o sujeito tem autoconsciência das suas cogitações e, por isso, tem autoconsciência da sua existência. Então, para ele, isso não está fundamentado. Entendeu? Porque para ele, isso não apresenta o fundamento próprio dessa autoconsciência. Por que tem autoconsciência? Por que a gente precisa de consciência? Por que tem essa consciência? Tá? Para Heidegger, isso não apresenta o fundamento próprio dessa autoconsciência e muito menos da objetividade, da constituição de objetividade do objeto. Muito menos da constituição da representação. Muito menos de por que eu represento. Por que a consciência representa? O Kant ele vai formular muito bem e muito genialmente, né, um gênio, a estrutura do entendimento. Mas por que entende? Por que entende o objeto enquanto objetividade? O que é objetividade? O que é objeto? O que é o ente enquanto objeto? Por que entende assim? Essas questões que parecem óbvias, parecem simples, para Heidegger não foi posta. Entendeu? Postula-se, o sujeito constitui o objeto, porque o sujeito representa o ente enquanto objeto. E o ente ele só é enquanto objeto para uma representação, para uma consciência incondicionada de vontade. O ente não é objeto para nenhuma outra forma do ser do homem, que já teve na história do ontem. O ente só é objeto para nós ocidentais, tá? Os entes, né? Objeto quer dizer objectum, frente ao subjectum, é um oposto, oposto ao sujeito. É aquilo que está oposto e que existe através da minha representação. Tá bom. Postula-se, o sujeito constitui objeto. Sim, mas sob qual fundamento? Por que ele constitui objeto? Kant diz, abre aspas, o eu penso tem que poder acompanhar todas as minhas representações. Fecha aspas. Mas onde se fundamenta o eu penso? Por que ele existe? Porque onde se enraiza? Parte da evidência de que eu penso, logo sou, mas penso para quê? Por que eu penso? Sob que condição de possibilidade? Tá? A crítica de Heidegger à tradição metafísica mostra que o problema da ideia implícita da subsistência para o sentido do ser, voltamos, é que a tal perspectiva nivela tanto a ideia de existência e essência, que no medieval estavam na coisa, porque ela nivela. Fica tudo em aporia porque ela nivela. Ela acaba nivelando essa perspectiva de subsistência, ou seja, de não finitude, de sem mundo, de incondicionalidade, de absolutidade, ela nivela tudo. Tudo que se questiona está parte dessa pressuposto. O seu ser é esse, tá? De tudo que se questiona tem esse ser.
Então, a crítica de Heidegger à tradição metafísica mostra que o problema da ideia implícita da subsistência para o sentido do ser é que tal perspectiva nivela tanto a ideia de existência e essência que no medievo estava na coisa, quanto a ideia de respostas e resistência que agora está na modernidade, está no homem. Que a resistência, que é o mundo fora do Dasein, também é uma subsistência, assim como as respostas. Tá? E assim como a existência e a essência do ente no medievo eram duas subsistências. Tá? Isso não permite vislumbrar exatamente a diversidade entre a forma do ser do Dasein e a forma do ser de outro ente que não tem a forma do ser dele. Para Heidegger, essa perspectiva do sentido do ser enquanto uma subsistência, ela permeia o meu ser e o ser das coisas e o ser de tudo que seja, ou seja, é como se tudo tivesse o mesmo ser. Entendeu? Para Heidegger, o conceito do ser enquanto subsistência reinou ileso na história da filosofia desde a filosofia grega. Mas houve um processo. Enquanto subsistência, o ser foi do hipokeimon grego, que é aquilo que subjaz, né, aquilo que subjaz no discurso, o pressuposto no discurso, até o ego cósmico, que é a própria autoconsciência de si. Tá? Então, essa perspectiva de subsistente, atemporal, sem mundo, incondicional e absoluta, permanente, fechada em si, né? que constantemente buscada pela metafísica, tá? Ela permanece ilesa até o ego cósmico cartesiano. O ser é pensado fundamental e implicitamente enquanto existência, concretude e subsistência em todas essas formas históricas, para Heidegger. Tá? Primeiro, Deus é verdade enquanto abertura e fechamento, aletheia. Né? Lembra que eu falei para você que a verdade, no sentido grego, ainda tinha esse sentido de aletes, né? A é o privativo, letes quer dizer escuro ou esquecimento. Tá? Então, essa é a palavra para verdade em grego. Então, aletes quer dizer não ocultamento. Então, dentro da palavra verdade, você ainda tinha a palavra ocultamento, ainda que seja uma negativa. Então, você ainda tinha esse jogo de claro e escuro para o sentido da verdade. De alguma forma, isso deve permanecer, porque permanecer na linguagem. Tá? Mas o pensamento metafísico é só o claro. Tá? É o claro enquanto o verdadeiro e o absoluto. Tá? Então, primeiro Deus é verdade enquanto abertura e fechamento. Depois, enquanto veritas, né? Aí já sentido romano, né? Já o sentido mais vai chegando a medieval, enquanto a verdade da correção do enunciado com a coisa, como se o enunciado tivesse o mesmo ser da coisa, né? Mas tem essa questão da correção que o Heidegger fala que foi o sentido da veritas para a verdade, ou seja, para o sentido do ser, e depois a verdade se deu enquanto certeza. Certeza do quê? Do ego cósmico. Que antes não se tinha essa certeza absoluta. Essa certeza absoluta, ela surgiu pela primeira vez, o chão, né? O chão que o Hegel fala, primeiro o chão absoluto de uma verdade absoluta surgiu, que é essa verdade do ego cósmico, tá? A verdade é verificada empiricamente do ego cósmico, que eu posso duvidar de tudo, só não posso duvidar de mim que estou pensando, tá? Antes a verdade não tinha essa certeza toda. E para os modernos, o Descartes ele fez um iluminado, tá? De conseguir essa certeza. Heidegger abre aspas, ele diz: a aletheia enquanto clareira de presença e a presentificação no pensar e dizer logo desemboca na perspectiva da adequação enunciado coisa, no sentido da concordância entre representar e o que se apresenta. Fecha aspas. A aletheia foi tomada somente na perspectiva da presença e essa presença foi especificada pela orientação do Hippocamon. Sim, Heidegger tem uma crítica, até mesmo na palavra aletheia, que ainda tinha esse escuro, esse não ente, esse não verdade, não verdade não no sentido da mentira, essa não absolutidade da verdade na própria palavra. Ainda assim, o Heidegger diz que os gregos pensaram o ser como só a presentidade, como só a presença, tá? Ou seja, como só só o claro. E o claro, esse claro
sempre buscado enquanto uma verdade subsistente, ou seja, enquanto uma verdade que seja universal. Tá? Não pensaram, para Heidegger, não pensaram o ocultamento no interior da palavra verdade, tá? Que é isso que ele pensa, aí que ele quer chegar. Tá? Ou seja, a ausência de entidade. Lembra que eu falei que ser enquanto subsistência é entidade doente? Que é uma entidade doente, quer dizer o quê? Uma verdade absoluta estabelecida, fechada em si, que é universal. É uma entidade, tá? É entidade doente. Mas a ausência de entidade, que para Heidegger corresponde à questão do ser enquanto ser, porque a ausência de entidade absoluta, universal e atemporal, quer dizer o quê? Finitude. Finitude, e a finitude, ela parte de qual lugar? Da ocultação, do escuro. Porque se começa, acaba, começa, acaba, começa, acaba, não tem uma absolutidade da verdade, não tem um claro absoluto, você tem o quê? A essência do que não vem ao claro. Tá? Então, essa ausência de entidade para Heidegger corresponde à questão própria do ser enquanto ser. Essa questão não foi pensada nem sequer aludida no processo da história metafísica do ser, nem poderia, porque a metafísica ela é essa busca pelo claro absoluto, pelo claro atemporal absoluto, verdadeiro, absolutamente certo e absoluto. Ela nunca poderia ter, ela não seria metafísica se ela não fosse isso. Tá? Ser e tempo já começa com essa adoção provisória e oposta ao conceito tradicional de existência, né? Ele já começa com essa adoção provisória do ser enquanto ausência de entidade, ou seja, enquanto não ser metafísico, o ser enquanto não ser metafísico. Tá? E já começa com essa adoção provisória, tá? E oposta ao conceito tradicional de existência, do problema da existência do Dasein, para mostrar que essa existência que nós somos, essa existência e a existência de tudo que há enquanto significação, não é uma subsistência. A subsistência é assim, a natureza ela é sem o Dasein. É uma pretensão achar que ela só pode ser representada pela consciência. Eu não concordo com o idealismo alemão, eu concordo mais com Heidegger. De que tudo que só é no interior de uma significação, só é no interior de um mundo. Tá bom, a árvore, a natureza, ela é sem o design. Mas enquanto significação, enquanto árvore, ela só aparece enquanto significação ao logos, à compreensão. E essa compreensão não é neutra. Essa compreensão é mundana, é intramundana. É interior a um mundo de sentido. Então, a árvore que aparece para mim não é a mesma árvore que aparece para o indígena 5 mil anos atrás. Apesar de ser a mesma árvore. Não tem árvores aí de 5 mil anos? Aparece para mim do olhar metafísico científico. Ou do olhar de contemplação de lazer, não importa. Mas é dentro do meu mundo de sentido que ela aparece. Tá? Então, não tem verdade absoluta e universal. Tem a verdade estabelecida. Essa verdade estabelecida, ela permanece por um período de tempo no interior de um mundo de sentido, mas depois ela necessariamente vai ter um fim. Tá? E essa é, para Heidegger, talvez o desvio da metafísica, de realmente achar que ela pode buscar e conseguir a verdade universal, a verdade única, que é justamente a pretensão da ciência, né? De conseguir, de descobrir todos os segredos a partir da ótica dela, né? Então, o ser e tempo já começa com essa adoção provisória e oposta ao conceito tradicional de existência, que é o de subsistência. Do problema da existência para mostrar a instância estática da abertura do Dasein, ou seja, a existência enquanto instância não subsistente na verdade do ser. O ser enquanto ser é a ausência de entidade, a ausência de subsistência. Tá? Então, para Heidegger, é a existência estática, ou seja, ecstasis, né? É a existência enquanto mundo de sentido finita num mundo de sentido finito, tá? Tendo que constantemente ser. Ela é pura possibilidade, ou seja, não tem nada de subsistente no ser do Dasein. Heidegger pode ter abolido do sujeito o ego, pois com a estrutura Dasein, com a estrutura ser no mundo, ele supera a subsistência para o sentido do ser. Mas o ser é sempre compreensão do ser. Contudo, o ser em ser e tempo não é suposto a partir da presença enquanto entidade doente. Por isso essa tradução por presença é muito problemática para o Dasein. Porque o Dasein ele não é ele não é um claro, ele pelo contrário,
Ele é o pura possibilidade, ou seja, não tem nada de tão aclarado assim, tá? Tão presente assim, né? Tão claro presença, né? Nesse sentido. Então ele pode, contudo, ser em ser e tempo não é suposto a partir da presença, como entidade doente, mas a partir da temporalidade. Lembra que eu falei com vocês que, que essa presença do Dasein ela é pura temporalidade? E essa temporalidade ela está fundada onde? Na finitude. Porque é o tempo todo projeção sobre o que vem sendo o que funda o presente. O próprio movimento é finito, o tempo todo finitude. O próprio movimento da compreensão, enquanto temporal, é finito. O próprio movimento da história é finito. Tá? Ou seja, não tem ontologia metafísica. Isso é perceptível na medida em que o ser se oferece enquanto esta ou aquela perspectiva do ser. Quando a existência passa a ser isso ou aquilo, a existência que eu digo de um povo, tá? Não é particular minha ou sua. O ser que se faz conceber é o ser que se essencia. E a cada vez que o ser se essencia, ele se essencia em função de uma verdade destinada. Então, por exemplo, para os povos africanos que nunca entraram em contato com o Ocidente, ainda não colonizados, vamos supor, 5 mil anos atrás. Para Heidegger é exatamente isso aqui, ó. A existência passa a ser isso, aquilo, o ser que se faz conceber é o ser que se essencia a cada vez em um mundo em função de uma verdade destinada, em função de uma verdade estabelecida naquele povo que foi destinada ao longo do tempo naquele povo. Essa verdade, mas nenhum povo do planeta, da história, se pretendeu universal como se pretendeu o povo europeu da ciência, da tecnociência, da metafísica. Tá? Então, assim, eu estou falando disso. Essa verdade destinada é a verdade destinada de um povo. A nossa verdade destinada é a verdade destinada do nosso povo, que é a verdade destinada, fundada metafisicamente, no sentido do ser enquanto subsistência, para Heidegger. Tá? Nesse sentido, se quisermos abordar esta ou aquela filosofia, temos que, portanto, abordá-la enquanto um momento histórico do ser. Um momento histórico da possibilidade da verdade se manifestar. E ela se manifesta. Para Heidegger, o homem enquanto sujeito de consciência é um erro, mas é uma verdade. Porque ela se manifesta até hoje, nós nos comportamos, ainda que não filosóficos, sem nunca estudar filosofia, nós nos comportamos como sujeitos de vontade, senhores do todo. Entende? Ainda que isso não ainda que eu nunca estude filosofia. Eu sou isso. Tá? Então, a gente tem que, para Heidegger, a gente tem que abordar fenomenologicamente, ou seja, questionando os pressupostos históricos desde os quais aquilo pôde aparecer enquanto fundamento. Que a gente viu que é a partir do medievo. O pensador é sempre constrangido pelo peso de uma tal disposição a um tal dizer do ser, de modo que nenhum pensador vai dizer algo a partir somente de si. Então, assim, é o que eu falo, mano. Nenhum pensador, nenhum filósofo está falando uma coisa estante da cabeça dele, que surgiu na cabeça dele. Tá? O grande pensador, ele está falando a partir da história do pensamento. Ele vai só aprofundar aquilo. Não tem subsistência estanque, um eu fechado em mim, que a partir de mim, incondicionalmente, surge uma filosofia. Não. Ele vai simplesmente afundar. Tá? Afundar a compreensão. Tá? O pensador é sempre constrangido pelo peso de uma tal disposição a um tal dizer do ser, de modo que nenhum pensador vai dizer algo a partir somente de si, a partir somente de um insight particular, espontâneo e condicionado, sem mundo, não histórico sobre o ser. Ele sempre vai dizer o ser já constrangido pela disposição vigente do sentido do ser. Todo pensador que passou pela história da metafísica pensou constrangido pela disposição vigente do sentido do que é. Constrangido no sentido de quando ele vai pensar o que é a verdade, ele está pensando já com o peso histórico do sentido que vem antes dele. Tá? E todo grande pensador oferece uma abertura e um fechamento próprios em função dessa verdade prevalecente. Sim, todo grande pensador vai oferecer uma abertura, ou seja, um fundamento maior acerca do que foi legado e também um fechamento próprio em função dessa verdade prevalecente. Tá? Texto hermético, né? Um pouco complicado,
mas é o que dá para dar em 8 aulas. Eu, pelo menos, talvez alguém dê melhor, mas eu só consigo dar em 8 aulas assim. A gente, aula que vem, vai fazer como esse sujeito vai estudar um pouco de Schelling para entender essa aporia que chega o sistema do absoluto hegeliano, um pouco só para a gente poder passar para o lugar, só para a gente ver uma crítica a esse sistema hegeliano, mas para a gente, eu quero que a gente faça as últimas 2 aulas em cima da técnica, tá? Em Heidegger, em cima da questão da técnica, justamente a partir desse sujeito universal de conhecimento. Quer falar, mano? Não, pessoal, mas é tranquilo. Só concordar mesmo com a senhora, com você. É o que é? Só para concordar mesmo. Ah! Meu computador tá muito ruim, cara. Meu Deus do céu. Mas tô ouvindo. Vou parar de gravar aqui, tá? Parei.